Não amansam. Graça e paz, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, católico, ateu, evangélico, espírita, você que ama a palavra de Deus, ama estar ouvindo algo que vai te edificar e trazer um belo crescimento para você. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu quero te pedir agora, porque senão você vai esquecer. Se inscreve no meu canal Esperança de Crescer SP. Se pedir login para você, você sai de tudo, digita lá Esperança de Crescer SP. Nos ajude a gerar esperança para quem precisa, amém? Estamos em agosto. Agosto de Deus, agosto onde Deus fez coisas e continua fazendo coisas, dando resposta para nós, né? A respeito de tantas coisas que têm acontecido, né? E a gente busca a Deus porque a gente necessita, né, da graça e da misericórdia de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é a nossa decisão. A nossa decisão é muito importante. Ah, missionária, Deus não está procurando ninguém perfeito. Deus não está procurando ninguém que nunca errou, né? As igrejas, algumas igrejas de hoje falham muito na questão de que, tem que ser perfeito. Não. A gente tem que ser adorador. Errar, a gente vai errar sempre. A gente vai sempre ter alguma coisinha para consertar, para fazer, mas o mais importante de tudo é que nós não vamos desistir de servir a Deus, de buscar em Deus a resposta, aleluia, para a nossa vida, para o nosso coração, porque às vezes a vida fica difícil e a gente tem que saber como derrubar esse gigante, porque se eu não souber como derrubar esse gigante, eu vou cansar. As coisas parecem vão estar ali demorando diante de tantas coisas na vida. E não, nós precisamos entender como derrubar esse gigante. Como eu perseverar diante de circunstâncias tão doloridas, tão contrárias da nossa vida, né? Semana passada a gente falou de algo fundamental, né? E antes de o gigante cair. Nós temos que pensar muito antes do gigante cair, quais são as nossas atitudes, o que nós estamos, né, fazendo para que a coisa melhore, como que nós estamos conseguindo entender o que é servir a Deus, né? Servir a Deus não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver que, eu sou melhor do que o outro porque eu uso saia, porque minha saia tá lá no pé, porque eu tô de gravata. Não tem nada a ver com isso, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, nós vamos falar da palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai trazer para mim, para você, aleluia, um crescimento de adorador, um crescimento que vai fazer a gente entender algumas coisas. É muito importante a gente entender sobre aquilo que Deus quer com a gente, porque senão estar na casa de Deus vai ser um fardo, ir para a casa de Deus vai ser cansativo, quando eu não entendo aquilo que Deus quer comigo. Aí esse gigante que ele vem passando de ano em ano, essa coisa que a gente quer que Deus resolva, e assim, de ano em ano, essas coisas vêm passando e parece que a fé vai minando. Então hoje, em nome de Jesus, o tema da nossa live é: Deus fará o gigante cair, mas através de você, através das suas atitudes. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quero dar a paz do Senhor para o Rogério, para a Dulce, obrigado pela mensagem, Elias, a Isabela, Deus abençoe você, estou muito feliz, viu, Isabela? Queria te honrar nessa noite. Isabela faz parte de um começo da minha história, né? E Deus preparou ela ali no momento difícil, muitos anos atrás. E um dia desse estive fazendo uma visita para ela e fico feliz com o feedback dela de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus cubra você, seus filhos, sua casa, seu marido, e que o sobrenatural de Deus bata na tua porta. Deus ainda vai alegrar muito o teu coração, mulher, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus por isso. Também quero pedir para você não esquecer de curtir a nossa live. Se você conseguir compartilhar, compartilhe, né? Nós vamos estar gerando esperança aí através da palavra de Deus, amém?
Alguns falam que por que no meu canal não tem meu nome? Porque eu quero que só apareça Jesus, né? Coloca meu nome lá e daqui a pouco já acha que, né? Então já para vigiar eu já coloco lá no canal Esperança de Crescer. Eliana é só um instrumento. E instrumento serve só para servir. Não precisa aparecer, amém? Em nome de Jesus, só coloca a foto lá, porque muitas pessoas me procuram e não sabem se é eu, se não é. Então a foto estando lá, vai saber identificar no canal, amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar porque o Senhor, Ele tem algo para nós. Você não entrou aqui para olhar para mim, para me ouvir à toa. Você entrou aqui que talvez você precisa de uma bênção do Senhor. Você precisa que algo em nome de Jesus seja liberado na tua vida. E eu quero ser como o profeta Ageu, dizer para você hoje, em nome de Jesus, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, em nome de Jesus, prepara o teu coração. O que Deus tem para nós hoje é algo único, é algo que veio direto do coração dele, é algo que não vai se repetir, né? Eu louvo a Deus porque o Senhor, ele tem me dado, né, uma sabedoria para ministrar a palavra dele. E quando Deus falou que ia me usar na palavra, eu falava assim: meu Deus, como? Eu não sei nada, eu não sei nem ler, eu não sei, assim, interpretar a Bíblia, né? Ler, lógico, normal, né? A gente sabia ler, e eu ficava tão apreensiva, eu dizia: Senhor, como? Por quê? Mas muitas das vezes a gente tem que aprender a descansar no Senhor. E eu tô numa fase que eu tô aprendendo a descansar um pouco mais no Senhor, aleluia. Porque tem coisas que a gente precisa. E quando Deus quer trabalhar na nossa vida, na nossa história, quando Ele quer mudar a nossa vida de patamar, Ele separa a vida da gente. E às vezes nós não entendemos, queremos estar no meio de um, no meio de outro, queremos, não, Ele separa. Ele separa porque Ele quer trazer para nós, aleluia, algo diferente. Ele quer ter particular. E muitas das vezes, aleluia, em nome de Jesus, o gigante, ele vai cair quando você estiver separado, porque vai ser o começo. Aquilo que você vai ouvir do Senhor é o começo de uma nova história. É um sinal que Deus vai te dar para dizer para você: olha, as coisas não vão ficar assim, as coisas vão melhorar, mas você vai precisar esperar um pouco mais, você vai precisar entender que as coisas são conduzidas pela mão de Deus, mas não fique parado esperando o gigante cair. Aleluia, aleluia. Tome uma atitude. Muitas das vezes as pessoas estão ao nosso redor porque estão nos usando, porque de alguma maneira, né, acontece muito isso comigo. As pessoas, elas fazem alguma coisa pra mim e já acham que pode mandar na minha vida. Ai, e eu postei esses dias, né, se eu gostasse de ser mandada, eu tinha casado cedo, né, eu tive a oportunidade de casar bem cedo, né, e não quis, né. Então, assim, a gente tem que saber, até a gente faz por amor, não faz porque, não, tá te devendo alguma coisa, né? Então, assim, em nome de Jesus, cria-se muito conflito quando a gente não tá no espírito e a nossa carne grita. A gente tem que matar a nossa carne. A gente tem que falar: Senhor, eu sou imperfeito, imperfeita. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero tirar um tempo para ti, Senhor, me ajuda. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te ajudar e você vai conseguir. Eu tenho feito isso, eu tenho orado, eu tenho pedido para ele: Senhor, eu quero acordar 3 horas da manhã para orar. Senhor, eu creio verdadeiramente. Eu tenho orado por aqueles que têm semeado no meu ministério. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, transborda. Senhor, faz o extraordinário, né? Em nome de Jesus. Então, assim, hoje, o primeiro gigante que tem que cair na nossa vida hoje é a nossa preguiça, é a falta de vontade de orar, de buscar o Senhor. Lute com você mesmo, porque você precisa melhorar. Não há impossível para o nosso Deus, amém? Você pode dar a glória a Deus? Aqui em São Paulo tá um frio. 6 graus, a minha casa deve estar menos 10, porque é muito gelado a minha casa. Meu Deus do céu, misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado,
Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, eu já orei, mas eu quero orar novamente. Eu quero pedir a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, toma Teu lugar. Senhor, toma Teu lugar, Senhor, toma Teu lugar. Espírito Santo. Muitos de nós precisamos de providência. Muitos de nós, Pai, precisamos que o Senhor encha o nosso celeiro. Senhor, precisamos que o Senhor nos encha de fé, de paz, de sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Teu Filho, Pai, fala conosco nessa noite. Senhor, me faz instrumento, Pai, nas Tuas mãos, Pai, porque eu creio que milhares de pessoas serão alcançadas, Senhor. Porque a Tua palavra é aquela que faz divisão, é aquela que divide, é um divisor de água na vida da pessoa. E nós crescemos, nos tornamos verdadeiros adoradores. Pai, que o gigante caia hoje em nome de Jesus, Pai, que é para honra e glória do Teu nome. Aleluia. Você pode dar glória a Deus nessa noite, você pode dizer, eita Jesus. Semana passada nós falamos de 1 Samuel também, né, 17, só que nós falamos da primeira parte, que é onde Davi, ele vai levar comida, né, para os seus irmãos, né, e ele tem que desviar de Eliabe, que Eliabe o julgou, não sabia nem o que é que ele estava fazendo lá, e da incredulidade do rei Saul, que queria colocar uma couraça nele, né, só para você relembrar, colocar uma couraça nele, para que ele lutasse contra o gigante, porque o gigante era um grande filisteu. Gigante era um gigante que todo mundo tinha medo, filisteu, a Bíblia diz que ele era enorme. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui com esse menino que ele não tinha nada, ele só tinha fé em nome de Jesus. Presta atenção na palavra. Tomou o teu cajado na mão, 1 Samuel 17:40, tá? Tomou o teu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia. Lançou mão da sua funda e chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha, se aproximava de Davi e que levava o escudo que ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo, gentil, né? De gentil aspecto. 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, que eu te darei carne às aves dos céus e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor, aleluia, dos exércitos. Aleluia. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor lhe entregará a minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e de toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é a guerra, é Ele que vos entregará na nossa mão. Glória a Deus, é muito tremenda essa palavra. Sucedeu-se que, levantando-se o filisteu para se encontrar com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E também pôs a mão ao forge, tomou dali uma pedra, uma funda, que lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E essa pedra encravou na testa, e ele caiu sobre o rosto em terra. Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aleluia, glória a Deus.
É tremendo demais, igreja, é tremendo, é muito assim profunda essa palavra, porque veja bem, o filisteu, ele primeiro que ele já julga Davi, ele diz para Davi que ele não é como um cão, né? Que, ó, vendo Davi por canto moço, ruivo, gentil, né? Eu quero só repetir aqui isso aqui. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão ao qual tu viste a mim com paus? Né? O filisteu, ele estava tão na carne, ele tinha tanta certeza de que era a força do braço dele e de que Davi era um homem ruivo, de pequeno porte. Davi não tinha arma, Davi ele não tinha espada. Davi ele só tinha o nome do Senhor dos Exércitos. Então muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Estamos numa luta muito grande, uma luta que as pessoas olham pra gente e desmerecem a gente. Foi o que Filisteu fez, né? Desmereceu a mim. E ele ainda fala para Davi, presta atenção, eu darei a carne às aves do céu e a bestas do campo. Ele fala que ele vai matar Davi, ele não conhece, ele não sabe que Davi, ele já tinha matado um leão, um urso, Davi já tinha passado por uma trajetória, Davi era um filho escolhido de Deus, a qual havia uma promessa, era o filho de Jessé, a qual Deus prometeu, já tinha caído óleo sobre a cabeça dele, e é uma coisa, aleluia, aleluia, glória a Deus, que a gente tem que entender. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com quem está na igreja, com quem está fora, com o ministério, esquecemos a promessa que o Senhor nos fez. E a promessa que o Senhor nos fez e depende do gigante que esteja na nossa frente, e depende das pessoas que estão ao nosso redor dizendo para nós que nós não vamos conseguir. Nós temos que levantar a cabeça e dizer: esse gigante vai cair. E muitas das vezes Deus quer usar você mesmo para fazer esse gigante, aleluia, em nome de Jesus, cair. Esse gigante ele vai cair, aleluia, em nome de Jesus, mas você precisa ter essa ousadia, você precisa ser preparado, porque Davi, antes de chegar aqui, ele é preparado. Ele tem que se desviar de Eliabe, Labrasuia, Nabrahaz. Ele tem que se desviar da incredulidade de Saul. Ele não aceita aquela coraça, né? Porque o rei Saul acha que ele tem que enfrentar o gigante com aquela coraça para se defender, porque Davi era pequeno, porque Davi certamente morreria na mão do filisteu. Ei, presta atenção. Muitos acham que você vai morrer. Muitos acham que você vai perecer no meio dessa batalha, que Deus não vai te dar vitória, aleluia, mas você tem que parar de olhar para a direita e para a esquerda, você tem que olhar, aleluia, para Deus, você tem que olhar para o consumador, aleluia, labrasuia, nabrahaz. A única coisa que Davi tinha era uma certeza, era uma convicção, labradasuia, nabrahaz, de que Deus era com ele, e de que ele mataria aquele gigante. Ei, presta atenção, quem sabe você está enfrentando o gigante da maneira errada. Você precisa pegar as 5 pedrinhas, ainda que você vai usar só uma. Você precisa pegar o aforde. O gigante pode estar gritando na tua frente, ele pode estar dizendo que ele vai te matar, ele pode estar dizendo que você é fraco, que você é fraca, e que você não vai conseguir porque ele é maior, porque é grande, porque ele tem poder, porque ele tem dinheiro, porque ele tem condições. Mas eu quero dizer para você, aleluia, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, você deve pegar a sua pedrinha, porque esse gigante ele vai cair da sua vida esse ano, ele vai cair da sua vida esse mês, algo sobrenatural Deus ele vai fazer, e você tem que somente crer, usar o que você tem na mão, parar de querer o extraordinário para servir a Deus, parar de querer o extraordinário para derrubar o gigante, parar de querer, eu só vou quando tiver isso, quando tiver aquilo. Não, o que você tem que entender é que Davi ele não tinha nada. A palavra de Deus diz isso, que Davi ele não tinha nem espada na mão, mas Davi ele tinha uma fé no Senhor de Israel, ele sabia que Deus, aleluia, ele era com ele. Para de adiar, aleluia, procure a direção certa para
tua vida. Quem sabe as coisas vão começar a se encaixar quando você começar a adorar a Deus exatamente aonde você está, sem condições, quebrado, sofrendo, quem sabe acometido de uma enfermidade, de uma situação difícil, mas é aí que você tem que adorar, é aí que você, aleluia, tem que fazer em nome de Jesus, da glória, labraçuia, nabrachas. Muitos estão esperando grandes coisas para viver o grande avivamento. Não, vamos na simplicidade, vamos olhar para a palavra e entender o que ela está querendo dizer no nosso original, aleluia. Uma das coisas que eu venho entendendo, que Deus, quando Deus ele quer derrubar esse gigante da nossa vida, da nossa história, ele começa a dar passos pra gente, ele começa a dizer pra gente o que fazer, como fazer. E se você estiver muito ocupado, se você estiver muito carnal, você não vai entender. O desespero ele vai tomar conta da sua vida. O desespero ele vai acometer a sua alma. Por quê? Porque você precisa estar no Espírito. Você precisa estar dependente da graça, trabalhando, estudando, correndo atrás, mas você não pode ficar parado diante do gigante. Davi, ele começa a se movimentar quando ele chega, aleluia. Quando ele tem que desviar, quando ele precisa não ouvir Eliabe, quando ele diz para Saul: não amedronte o povo, dizendo que esse gigante é grande, que nós vamos morrer na mão dos filisteus, nós vamos vencer em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou lutar contra esse gigante. Saul não acredita nele. Muitas das vezes você tá esperando as pessoas acreditarem em você. Não espere. Comece a adorar o Senhor, comece a crer. Desenvolva uma fé madura, uma fé que vai trazer para a tua história, aleluia, uma paz para o teu coração, e você vai derrubar em nome de Jesus esse gigante, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, como é necessário a gente entender que muitas das vezes as coisas não mudou porque Deus ele está querendo que a gente escuta. Ele está querendo que a gente abra os ouvidos para entender, para compreender o que ele quer. E se você não for maduro, você vai na cabeça de todo mundo. As pessoas vão dizer: não, olha, mas sabe o que é? Fulano fez, não deu certo. Ah, sabe o que é? Tá tão difícil. Olha a crise, o país. Olha o avião que caiu, a queimada agora. Que Deus tenha misericórdia daquele povo. Né? Não, tudo isso são coisas reais. Mas você precisa ter uma solitude com Deus para que a sua fé se mantenha de pé. Porque senão você vai ficar igual a todo mundo e o teu gigante vai ficar consumindo os seus dias. Aí o gigante consome a segunda, a terça, o mês, o ano. Não, não, em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, nós vamos olhar para essa palavra, jamais vamos esquecer dela. 1 Samuel 17, do 40 ao 50, a qual Davi, no versículo 45, ele é enfático, ele sabia o que ele estava falando. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor o Deus dos exércitos de Israel, a qual tem afrontado. Porque quando uma pessoa luta contra alguém de Deus, quando uma pessoa quer destruir alguém, ele não está lutando contra a pessoa, ele está lutando contra Deus. Esse filisteu, ele estava afrontando, ele queria que o povo de Israel fosse escravo dele, né? Então, aleluia, em nome de Jesus, Davi estava falando para ele que ele estava afrontando, né, o Deus de Israel, Deus dos exércitos. E Davi, ele fala bem claro: hoje mesmo Deus entregará a mim a tua cabeça, né? E eu mesmo as aves do céu e as feras do campo da terra. Toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Olha, tudo que você está passando é porque o nome de Deus ele vai ser glorificado. As pessoas vão contar sobre a tua história. As pessoas saberão que você
passou por uma situação extremamente difícil, o Senhor te tirou de lá, o gigante caiu, mas que você precisou entender que todo o processo, quem sabe dentro do Egito, quem sabe fora mesmo, na terra de Israel, tudo isso que você está passando é um propósito que o Senhor tem para a tua vida e para a tua história. E às vezes nós não entendemos, né? Eu lembro de coisas assim que eu falo, ai meu Deus, coisas que a gente achava até injusto passar, porque a gente fica pensando, né? Como é que pode, Senhor, uma situação dessa? Como é que pode, Senhor, uma injustiça, né? Mas hoje eu entendo que tudo aquilo ali era para o nome do Senhor ser glorificado. Tudo aquilo ali era porque o Senhor queria me dar um livramento de maior sofrimento, de maior coisa. Então, assim, em nome de Jesus, que você venha entender sobre essa situação atual. Essa situação atual, ela está trazendo para você um aprendizado. Seja maduro, seja madura, lute e vai em nome do Senhor, aleluia, dos exércitos. Porque esse gigante cairá e aí todo mundo ao teu redor verá. A sua família verá, no teu trabalho verá, as coisas acontecerão diferente. A palavra de Deus, ela é tão clara, ela é tão linda, que Davi, ele no versículo 47, ele diz assim: saberá que toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Não é na nossa força, não é no nosso grito, não é no nosso falar, né? Tem gente que às vezes quer resolver no grito, na ofensa, e não é dessa forma que a gente resolve. Davi, ele deixa claro que não é com a espada. Quando o Davi está falando que não é com a espada, ele está falando que nós precisamos orar, que nós precisamos obter fé, que nós precisamos depender mais da graça de Deus. Tomar cuidado com quem a gente está se relacionando, com quem que a gente está trocando ideias, porque às vezes a outra pessoa é legal, é uma pessoa bacana, mas não serve pra gente. Não serve para andar do nosso lado, porque vai atrapalhar a nossa fé, vai atrapalhar a nossa jornada. É como um jovem, se ele começa a namorar antes da hora, Jesus não vai ser tão interessante para ele, já vai ser aquela pessoa. E o Espírito Santo está me lembrando de algo que ontem Deus me usou por uma coisa assim bem sobrenatural, né? Eu não vou falar nomes, né? Como sempre. Mas essa pessoa estava precisando ouvir uma questão e eu não vejo essa pessoa já há algum tempo, há mais de 2 anos. Mas enquanto eu estava ali cansada no final da tarde, o Senhor falava algo ao meu coração. E eu entrei em contato com essa pessoa e disse para ela, olha, o Senhor mandou dizer assim. E aí ela me mandou, né, um áudio e chorando, porque era o próprio Deus mesmo falando com ela. E aí eu disse algo para ela. Muitas das vezes quando nós estamos na fila de espera, esperando um marido, um filho, uma casa, esperando alguma coisa, uma libertação, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente é aquele crente mais preciso, vamos dizer assim. Mas quando Jesus ele dá o que nós queremos, nós esquecemos de Deus. Colocamos Deus em segundo plano. E eu disse para ela, não faça mais isso. Não coloque o teu Deus em segundo plano. Jesus, aleluia, ele está querendo você. Ele precisa de você para que ele possa cumprir a labraçuia na bracas, para que ele possa cumprir um grande propósito na sua vida e na tua história. Então levanta agora e vá fazer aquilo ao qual o Senhor ordenou. Pega fogo, adore a Deus na sua simplicidade, dedique-se a Deus. Muitas pessoas falam assim para mim, missionária, minha garganta hoje não tá muito boa, viu? Missionária, eu não tenho tempo, né? É casa, paz, Nalva.
é casa, é marido, é filho, é trabalho. Ai, eu me preocupo tanto com o problema. O problema já entrou no lugar de Deus. Devia ela colocar Deus e o problema não. Ela coloca o problema, depois Deus. Está errado. Nós temos que entender sobre propósito. Nós temos que entender sobre direção de Deus. Porque senão nunca esse gigante vai cair. A gente tem que entender sobre os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas famílias. Que criança sem limite, ela vai crescer desordenada, malcriada, sem educação. Então nós temos que exortar. Nós temos na Bíblia esse exemplo como o profeta Eli, que não exortou os teus filhos e teve um fim trágico, os seus filhos também. Então nós temos que entender que servir a Deus não tira a nossa sanidade mental, não nos faz ignorantes, muito pelo contrário, nos faz crescer, nos faz enxergar as coisas como elas deverão ser. Nós podemos ter o melhor, mas nós precisamos entender sobre aquilo que o Senhor tem e aquilo que nós precisamos, aleluia, fazer para que o gigante caia. O gigante, ele vai cair em nome de Jesus. Quando você faz aquilo que o Senhor, aleluia, ele está pedindo para você fazer em nome de Jesus, tenha certeza, o gigante ele vai cair em nome de Jesus. Ele vai cair. Mas nós temos que entender, não existe alienação no Evangelho. E quando Davi, ele fala sobre essa certeza de derrubar esse gigante, de que as coisas melhorariam ali para Israel e que o povo não seria escravo dos filisteus. Davi estava falando de um Deus a qual já tinha sido com ele quando ele apacentava ovelha, quando ele estava ali numa situação difícil e ele matou o urso. Nós temos que começar de baixo e ir crescendo. A nossa unção, aleluia, ela vem com muito trabalho, com muita dedicação. Às vezes eu não me dedico a Deus e quero ter poder, quero ter autoridade, quero ter assim alguma coisa e não tem. A graça de Deus, ela é de graça, mas ela exige disciplina, ela exige vontade, ela exige sacrifício, sim. Porque quando eu tiro 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para orar ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, apesar de mim, apesar de eu ser tão falha, Senhor, apesar de a circunstância estar totalmente desfavorável, Senhor, verdadeiramente eu creio no Deus de Israel. E o Deus de Israel não precisa de espada. O Deus de Israel não precisa de dinheiro, de milionário. Ele precisa de fé, para que você chegue aonde você quiser. Então eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Deus vai usar você mesmo para derrubar o gigante da tua vida. Se põe na posição com Deus. Tenha disciplina com a palavra de Deus, com o teu buscar ao Senhor. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, porque quando a tristeza bate, ela tem que ir embora. Quando o problema vem, ele é resolvido. Quando as coisas ruins tentam assolar a nossa vida, o nome de Deus é glorificado, porque nós achamos paz no meio da guerra. Então glorifica a Deus nessa noite, porque Ele é Deus e Ele está nos ensinando. Quem sabe eu preciso aprender sobre um evangelho verdadeiro, um evangelho que traz para mim e para você uma história diferente, uma história de crescimento, não um evangelho que tá muitos pregando que parece que é uma varinha. Parece que eu não tenho obrigação nenhuma, parece que eu tenho que andar para cima e para baixo, né? Parece que eu não preciso ter particular com Deus. Não, é tudo mentira. É mentira. O diabo quer que você fique perdendo tempo para cima e para baixo, com isso, com aquilo. Não, você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter uma vida separada, porque senão a unção não vem, a unção não cai. Vai ficar nessa mesmice aí a vida toda. Amém? Em nome de Jesus. Quero pedir para você não esquecer de curtir aí a nossa live, amém? Nem se inscrever lá no meu canal Esperança de Crescer SP.
nos ajude a gerar esperança para quem precisa, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa nos abençoar. E para a gente finalizar, eu quero ler para vocês aqui o versículo 50. Está escrito assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Oh, meu Deus! É só Deus para fazer um negócio desse. Aleluia! É só Deus para fazer um negócio desse. Muitos hoje querem pregar quando o armário estiver cheio. Muitos querem pregar quando tiver um carrão na porta. Mas não é assim que funciona com Deus. Você precisa ir para o ID do jeito que você tá. E com sabedoria. Não é sem limite, né? Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Diego. O que ele faz ali naquela igreja, gente, o que ele traz pra gente de conhecimento, né? E a igreja tá melhor que o shopping, né? Playground para as crianças. E ele, com tanto compromisso que ele só tem uma filha. E ele acompanha essa filha. Ele acompanha essa filha na escola. Ele acompanha essa filha por onde, porque o normal de pai, ele vive o normal de pai. Ele vive uma... Aí tem gente que é pastor, é alguma coisa na igreja e não consegue educar os filhos. Não tem tempo para sentar com os filhos, não tem tempo para bater um papo com os filhos. Não. Você precisa parar em nome de Jesus. Você precisa entender sobre a palavra de Deus. Davi, ele derruba um grande filisteu. Talvez esse gigante que você está precisando que Deus derrube na tua vida vai cair hoje em nome de Jesus, porque você está tendo o conhecimento para tomar as atitudes certas. Davi com uma funda, Davi com uma pedra, ele derruba esse gigante. E você vai derrubar, porque não é na força do teu braço, é no jejum, é na oração. Ai, louva ao Senhor de manhã, de tarde, de noite. Faça uma oraçãozinha, nem que for no teu banho, antes de você dormir. Peça para Deus te ajudar, em nome de Jesus, amém? Você pode glorificar a Deus nessa noite? Nós não merecemos, mas o Senhor traz para nós revelações profundas da palavra dele. Em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar você. Que a sua semana comece poderosamente, de um jeito diferente, de um jeito que Deus vai trazendo assim para o nosso coração uma paz. Muitos de nós estamos precisando só de paz. Muitos de nós estamos abalados com os problemas. Estamos fazendo dos nossos problemas um problema que seja maior do que Deus. Não, troca. Coloca Deus e depois o problema. E começa a caminhar devagarzinho e não desiste. Não dê atenção para os Eliabe, não dê atenção para o Saul, para a incredulidade. Não seja igual a todo mundo. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia. Que o Espírito Santo te pega aí na tua casa agora e ele começa a mover, aleluia, o teu coração. E que você entenda que não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Jesus Cristo. Aleluia. E ele venceu a morte e, portanto, ele vai nos ajudar a derrubar todos os gigantes da nossa vida. Deus, ele não está atrasado, aleluia. Ele está querendo que nós aprendamos primeiro para depois entregar aquilo que nós merecemos, que é o melhor. Não pegue prova com a tua mão, espere no Senhor, amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua semana, a tua história, a tua família, em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana de você encher tanto o teu coração de fé, que em breve você vai entrar numa live e vai dizer: o Senhor fez. Aleluia. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. É muito forte a presença de Deus, amém? Quero dizer para vocês que quarta-feira, em nome de Jesus, às 21 horas, amém? Semana que passada teve reunião do ministério, eu fiz mais cedo,
Mas quarta-feira voltamos para o nosso horário normal, que dá tempo de você chegar em casa do trabalho, descansar. E aí às 21 horas nós vamos estar juntinho. Vamos ver o que Deus vai revelar para nós, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo teu apoio, pelo teu carinho. Obrigado por vocês estar aí ao vivo comigo nessa noite, né? Que Deus possa recompensá-los em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque nós não merecemos, mas Deus falou fortemente aos nossos corações. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, obrigado, Pai, ainda que nós não merecemos. Senhor, queremos agradecer, Pai, com graça, com amor, com misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nessa semana. Desvia a gente do mal, Pai, protege a gente, Pai, do assalto, protege do homem fraudulento, da maldade das pessoas, nos ajude, Papai. Senhor, estamos nas Tuas mãos, nos faz, Senhor, prevalecer, usa-nos, Senhor, para derrubar o gigante que a qual nos incomoda, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Kayada yalabesuya, kalabadasuya, kalabai. Kalabadasuya, labrasuya, kilabalabrasuya, labrasuya. Kalabia kalabala yalabrasuya, labrasuya, labrasuya, labrasuya. Ah, Senhor. Alabaqui, alabraçar, vamos glorificar, Senhor, testemunhar, que o Senhor é Deus, e que e o que o Senhor fez. Muitos saberão que não é sobre roupa, não é sobre brinco, não é sobre coisas, aleluia. É sobre o que nós carregamos, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que a paz, que a graça, que a misericórdia do Senhor, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui para adorar o Senhor, para dizer para Ele, Senhor, fala comigo, porque eu preciso de Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, abençoe a Nalva que está aí, faz tempo que não entra, Isabela, Dulce, Elias, Rogério, todos vocês. Não esqueça de curtir a nossa live, amém? E se Deus falou com você, já deixa aí nos comentários, para que nós possamos alcançar mais pessoas, amém? Olha, um coração bem lindo para vocês, um beijo no coração. Semana que vem a gente vai estar aqui juntinho para falar do amor de Deus, amém? Deus abençoe vocês.